Bem, vamos continuar então nossa matéria. Até agora a gente fez o quê? Aplicações das integrais, cálculo de áreas, cálculo de volumes. Então, foi, vamos dizer assim, a aplicação do que vocês aprenderam no cálculo 1. Agora, nós vamos passar para o capítulo 13. Capítulo 13 do volume 2 do livro do Anton. Capítulo 13. Capítulo 13. Funções vetoriais. Funções vetoriais. Epa! Já para muita gente já acende a luzinha vermelha, porque tem a palavra vetor. E eu tenho notado que muitos alunos têm uma enorme dificuldade em trabalhar com vetores, uma certa dificuldade em visualizar, né, os vetores no espaço. Então, a gente vai considerar que vocês fizeram uma revisão na parte de vetores. E o nosso livro, que é um excelente livro, mas muito bom, né? Muito bom livro. Ele tem todo um capítulo enorme sobre vetores, que é o capítulo 12. Então, estudar o capítulo 12, vetores. Vetores em R3, isto é, vetores no espaço tridimensional. Então, vocês deem uma estudada em vetor. O que é um vetor? Um vetor é uma setinha. Ele tem direção, ele tem sentido e ele tem tamanho. É uma grandeza que tem 3 características. A direção é o ângulo que ele faz com um eixo de referência. Tem que ter uma referência, no caso esse eixo. Esse aqui é o ângulo. O sentido é se ele está indo para lá ou está indo para baixo. Porque, de certa forma, o ângulo é o mesmo. Concordam? Então, o sentido é se está indo para cá ou para lá. E o tamanho, que é a norma do vetor, a notação de vetor, eu vou com uma setinha em cima, a norma do vetor é o tamanho dele, dado por essa barrinha. Então, isso que é um vetor, certo? Isso que é um vetor. Mas, quando você tem o R3, quando você tem os eixos cartesianos OX, OY, OZ, toda vez que você tem um ponto XYZ, se você pensar que tem uma setinha, você tem um vetor. Então, um vetor nada mais é do que um ponto XYZ. Se você quiser pôr uma notação assim, ó, XYZ, põe a setinha em cima, para lembrar que é o vetor que a pontinha da seta está no ponto XYZ. Isso é finito. Então, vetor, quando você tem os planos, os eixos coordenados, vetor é só uma linguagem, porque está tudo aqui no ponto XYZ. É só isso que você precisa saber. Mas o vetor, ele é uma linguagem muito poderosa e ele tem um conceito físico. A força é um vetor. Então tem grandezas na natureza que só podem ser entendidas como um vetor. A massa é um escalar, 10 quilos. É massa. É uma característica. A massa é a mesma coisa. Vetor não, vetor a força é uma coisa bem mais complicada, ele é um vetor. Então, tá aqui os vetores. Então, deem uma revisão em vetor, né? Vamos fazer, deem uma olhada, tudo muito bem ilustrado. É claro que tem mais coisas do que a gente usa. Quando eu falo rever os conceitos mais básicos.
O livro, como sempre, é algo bem mais completo do que a gente precisa, sim, no primeiro momento do curso. Então, aqui tem vetores, como que soma vetores, importantíssimo, soma de vetor, regra do paralelogramo. Como é que você soma dois vetores? Você constrói um paralelogramo, que é uma figura que os lados são paralelos, esse é paralelo a esse é paralelo a esse daqui é a soma. Esse daqui é V, esse daqui é W, esse daqui é V mais W. É assim que a soma de vetores, é assim que a natureza funciona. Quando você soma duas forças, você soma com a regra do paralelogramo. Então, se você estiver desenhando uma estrutura, fazendo uma estrutura em engenharia civil, você tem uma força para cá, tem outra força para cá, para onde está a força resultante? Está aqui. Então, isso não é invenção da matemática, é a invenção da natureza. A natureza funciona desse jeito. Então, quando você vai fazer uma viga, o engenheiro civil vai colocar os pesos ali, quando ele tem que somar força, ele soma pela regra do paralelogramo. Porque isso aqui é uma regra da natureza. Uma regra da natureza. A natureza que inventou essa regra, né? E a gente... Como é que soma vetor? Soma coordenada a coordenada. O vetor... e como é que é essa soma aqui? Se esse vetor aqui, por exemplo, fosse um x1, y1, z1, e esse daqui for um w1, w2, w3, como é que você soma? Você soma coordenada a coordenada. V1 mais W1, V2 mais W2, V3 mais W3. Ainda bem, né? Ainda bem. A soma é a coisa mais facinha. É soma mesmo. Coordenada a coordenada. Geometricamente é paralelogramo, mas algebricamente é somar coordenada a coordenada, que é o que a gente faz. Soma. Então, tranquilo. É assim. Quando você tem um vetor W, quando você multiplica ele por 2, o que acontece? Ele estica de 2. Então, se você tem um vetor W, quando você multiplica ele, ele estica 2W. Estica de quanto? De 2. Ele dobra de tamanho. E se o W for um x, y, z, como é que fica o 2W? Fica 2x, 2y, 2z. Ainda bem, a multiplicação é coordenada a coordenada. Tudo simples. Simples. Isso, e a interpretação é dobra de tamanho. Certo? Dobra de tamanho. Então tá aí. Isso. Ok? Então é aí que você vai. Qual que é o tamanho de um vetor? Você tem um vetor x, y, z. Qual que é o tamanho dele? O tamanho dele, a norma de um vetor, é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Esta aqui é a norma de um vetor. Olha, não tem que decorar isso aqui. É o teorema de Pitágoras, o teorema mais básico da matemática. Vamos fazer em dimensão 2 para facilitar. Você tem um vetor V, que é um xy. Vou pôr essa setinha em cima aqui. Então, aqui é x, aqui é y. Ué, o que você tem aqui? Um triângulo retângulo. Quanto que vale aqui? X. Quanto que vale aqui? Y. Isso é cateto, isso é cateto. Isso aqui é o quê? Hipotenusa. Então, o tamanho do vetor é a hipotenusa. O tamanho do vetor é a hipotenusa. O que é hipotenusa? É a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. x2 mais y2. Tá. Pitágoras. Em 3 dimensões, são 2 Pitágoras. Eu não vou fazer, vocês olhem no livro. São 2 Pitágoras. Você faz um Pitágoras aqui, em x, depois faz outro Pitágoras, dá o tamanho do vetor. Certo? Temos isso de vetor. Outra coisa importantíssima. Quando você tem 2 vetores, V, W, o que você precisa, geralmente? Saber quem que é o ângulo. Isso é importantíssimo. Por exemplo, o pedreiro, quando vai fazer uma pilastra, vai fazer uma pilastra aqui, o chão está aqui, ele quer que esse ângulo aqui seja quanto? 90. Então ele põe um nível ali, ele tem um tantão de ferramenta para medir nível, para garantir que é 90 graus. É importantíssimo o pilar estar a 90 graus do chão, se você ficar torto, ele cai. Se isso aqui não for 90, ele cai. Ele pode ter
fica retinho. Como é que você calcula o ângulo entre dois vetores? Não é com transferidor, você não vem transferir, não existe isso. Como é que você calcula o ângulo entre dois vetores? É uma coisa complicada? Tem jeito de calcular ou você tem que pegar o teodolito lá e igualzinho o agrônomo, o agrimensor para medir o ângulo? Não tem uma fórmula simples. O cosseno de θ é igual. Vamos supor que esse daqui seja x1, y1. Vamos supor que esse daqui seja x2, y2. Vou fazer em duas dimensões, em três dimensões é a mesma coisa. Quem que é o cosseno do ângulo? É a coisa mais fácil do mundo, é x1 vezes x2, mais y1 vezes y2, dividido pela norma do V e a norma do W. A norma só depende do XY, a norma só depende daqui, isso aqui você calcula, isso daqui é uma continha que você sabe fazer, coisa imediata, você tem um cosseno do ângulo. Tendo cosseno, você tem um ângulo. Acabou. Que formulazinha simples. Simples, simples, simples. Para saber o ângulo, basta você saber as coordenadas. Se eu te dou as coordenadas dos vetores, eu sei o ângulo entre eles. E isto é importantíssimo. Como é que vocês pensam que é o controle de aviões na hora que você está no aeroporto? O avião dá as coordenadas. O avião dá 3 coordenadas lá para a torre. Dá as 3 coordenadas dele. Na hora que ele dá as 3 coordenadas, o outro avião dá as 3 coordenadas, você sabe o ângulo entre eles. Certo? Então, é fundamental saber o ângulo entre os dois aqui. Então, agora, essa continha aqui, ela é tão importante que ela recebeu um nome especial chamado de, essa notação aqui, essa notação. Isto, é notação. Isso aqui é chamado de produto interno ou escalar. Produto interno ou produto escalar. É um nome especial, porque isso aqui aparece muito, então tem essa notação com esse pontinho, e às vezes esse é nada mais do que isso aqui. Então, isso daqui é isto daqui. Simples. Certo? Simples, simples. Então, calcular o ângulo entre dois vetores é uma coisa simples. E, finalmente, mais outra coisinha. Então, isso aqui tudo tá aqui, vocês vão fazendo aqui, tá aqui, tal, vai fazendo. Tudo muito bem feito, tudo ilustrado, muito bem feito, com aplicação. Aí, agora vem o produto vetorial. O produto vetorial é o seguinte, você tem dois vetores, V e W. Então, vamos supor que você tem um vetor no chão V, tem um vetor no W, outro vetor no chão W, e aí vem o negócio do pedreiro, ele quer construir ele quer fincar um vetor 90 graus para cima. Esse vetor aqui faz 90 com esse, faz 90 com esse. Como é que ele acha esse vetor? Ele acha esse vetor aqui é chamado produto vetorial, certo? É um vetor chamado produto vetorial, e ele tem uma formulazinha. V vezes W, a formulazinha, vocês olhem aí, é o determinante dessa IJK. Aqui é x1, y1, z1, x1, y1, z1, e aqui é x2, y2, z2, x2, y2, z2, aí você faz o produto como se fosse, vocês olhem aí a regrinha para calcular. Esse vetor 90 graus. Aí tem uma regrinha para saber se é para cima ou para baixo. Aí tem regra da mão direita. Eu não vou preocupar muito em saber como é que essa regra, se é para cima, se é para baixo. É 90 graus. Tem a regra da mão direita. Os físicos usam muito essa regra, usa demais em eletromagnetismo, para saber para onde que o elétron vai, para onde que a força está apontando. Você tem que pular, tá, vir para cá, tudo. Aí você faz a regra, tipo, regra da mão direita. Ok? Então tá aqui, muito bem feito, essa revisão de vetores. Então isso aqui
vocês já viram. Quem fez geometria analítica e álgebra vetorial, né, assim, disciplina, geometria analítica deve ter estudado vetores. Então, quem fez a disciplina volta lá para recordar esses conceitos. Funções vetoriais. O que vocês viram até hoje? Vocês viram uma função que vai dar reta na reta. O que é isso? Ela pega um x e vai, por exemplo, em x ao quadrado. Ela pega um número 2 e leva no número 4. É uma função que pega um número e leva no número. São chamadas funções reais. Aqui, funções reais de uma variável real. Então, essa pega um número e leva outro número. Certo? Aí você tem um conceito de gráfico. Aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. E aí você marca. Se você pega um x, x, quem que vai ser o y? O y vai ser o f de x. Aí você marca aqui, então aqui é o x, aqui o f de x, aqui o x, e aí você tem um gráfico. Por exemplo, essa função aqui vai ser uma parábola. O gráfico é a foto da função. Você bateu o olho no gráfico, você já entende mais ou menos como é que é a função. Por exemplo, essa função é sempre positiva, o lado de cá é igual ao de cá, ela é simétrica, ela cresce aqui e forma. Então, o gráfico é uma foto da função que você praticamente entende a função toda. Foi isso que vocês estudaram no cálculo. O que vocês estudaram? Derivada e integral dessas funções, derivadas e integrais dessas funções. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora estudar uma outra classe de funções, as funções vetoriais, e aí o que nós vamos fazer? Derivada e integral. A gente sempre, matemática nível universitário, sempre que você faz, derivada e integral. Essa aqui é a característica. Então, a nossa função, certo? Vou ver a anotação do livro. Funções vetoriais. E... Bem, funções vetoriais, certo? Vamos ver. A função, ela vai pegar um número, R, mas vai associar, não outro número, vai associar um vetor no R3. Então, ela vai pegar um número e vai associar um vetor. Vamos dar uma imagem do que a gente quer. Vamos supor que você solta um drone aqui no espaço. Certo? Aí você está controlando o drone. Está aqui com o controle do drone. O que é o controle do drone, essencialmente? Vamos supor que você ainda... Então, vamos supor que no seu console do drone tem o tempo. Certo? Então, você está vendo, no controle você está vendo o tempo. Opa, está o tempo. Aí, para esse tempo que você vê aqui, você olha onde está o drone. Mas o drone está no espaço, ele é um vetor. Então, esse t, eu vou usar t no lugar de x. Vai ficar claro por que eu vou usar t, porque primeiro que é a ideia básica de física do t ser o tempo. Então, eu olho o t e agora eu tenho que olhar a posição do drone. O drone está num espaço R3, então eu tenho a origem do espaço R3, eu tenho a origem. No tempo t, o drone está aqui. Olha lá, o drone. Ó, que beleza do drone aqui. Um dronezinho aqui. Meu Deus. Não deu certo o drone. Então, o drone está aqui. Você vê. Ele está num ponto do espaço. Ele está num X, num Y e num Z. Só que esse X, Y, Z muda, porque o tempo muda, o drone anda, sai do lugar. Então, tempo. Então, esse X é uma função do tempo. Esse Y é uma função do tempo. Esse Z é uma função do tempo. Pronto. Isso é uma função vetorial. É uma função que, na verdade, são três funções. A X, a Y e a Z. Essa X você estudou no cálculo 1, a X vai de R em R
y vai de R em R, z vai de R em R. Uma função vetorial é simplesmente uma função que a saída delas são 3 números, que é a posição. Agora, o que acontece quando o tempo passa? O drone anda. Então, à medida que o tempo passa, o drone anda no espaço. E ele ainda tem um sentido. Vamos supor que ele andou para cá. Então, em cada ponto você tem o f de t. Observe que o f de t é um vetor. Eu posso colocar uma setinha aqui. Aqui tem uma diferencinha de notação. O livro, função vetorial, ele põe negrito. Eu não tenho negrito aqui. Então, eu costumo pôr essa setinha. É só uma questão de notação. Então, põe a setinha. F de t. Ah, e agora? Tem gráfico? Não tem jeito de ter gráfico de uma função que vai do R para o R3. Por quê? Porque o gráfico eu teria que ter o t e teria que ter a saída. Aí eu teria que ter alguém para a entrada, que seria o t, e aqui teria que ser um R3, que é a saída. Opa, R3 com R dá o R4. E a gente não consegue enxergar como é que é o R4. Talvez algum físico consiga enxergar que o R4 é o espaço-tempo, não é? Espaço-tempo. Você tem o espaço e o tempo. Então, os físicos que mexem com relatividade, eles devem conseguir enxergar o R4. Não tem jeito de fazer desenho, então não tem gráfico. Não tem gráfico. Então, como é que você via a função? Você via a função pela trajetória. Se você conseguir traçar essa linha, que não é fácil, porque está no R3, a maioria das coisas não vão fazer no R2, que fica mais fácil. Se você conseguir traçar essa face aqui, essa linha, você entende como é que é a função, certo? Ele chama essa linha aqui e ele está chamando isso até de gráfico, tá? Ele está chamando isso de gráfico. Não gostei da palavra gráfico aqui, certo? O livro chama de gráfico, não gostei. Olha, eu gosto de chamar isso daqui de duas coisas. Ou de trajetória, ou de caminho. Trajetória é o caminho. A trajetória da função f, o caminho definido pela função f. Eu acho que tá bom. Eu estou vendo aqui que o livro chama de gráfico e não gostei muito desse termo. Então isso aqui é trajetória. Fazer gráfico de função de uma variável não é fácil. Alguém sabe fazer o gráfico de f de x igual a x elevado a seno de x dividido por cosseno de x? Como é que é o gráfico disso aqui? Como é que é o gráfico? Só Deus sabe. Isso aqui, se você não tiver um software, como é que é o gráfico? Você não sabe fazer. Então, fazer gráfico não é fácil. Traçar trajetórias também não é fácil, é difícil. E antigamente era mais difícil. Agora, com software, vocês têm software 3D, não é todo software que é 3D, ele tem que ser 3D para você conseguir fazer os desenhos. Então, quem gostar de computação, eu sempre falo isso. Quem gosta, tem facilidade, tem acesso, acompanhe os cursos com um software. Ache um software que faz trajetória e à medida que você vai estudando, você vai lá no software, desenha para mim aí. Ele faz o desenho, ou desenha esse daqui. Você vai vendo as trajetórias, as funções, como que elas são, certo? O livro, ele fala aqui em recurso gráfico, mas a computação avança tão rápido que o livro fica obsoleto. Na hora que você lança o livro no mercado, ele já está obsoleto nesta parte de software,
de usar a computação. Na parte da matemática, ele nunca fica obsoleto. Certo? Você pegar um livro de cálculo de 1950, ele é mais difícil de ler, mas ele é tão perfeito quanto os atuais. Só que os atuais são coloridos, tem desenho, é melhor. Né? Então a gente usa esse daqui. Então, é difícil. Para facilitar as coisas, nós vamos nos fixar. Principalmente vamos ver, em particular, nós vamos ver 3 funções muito importantes. Quais são as funções importantes? São as funções importantes, tá? Qual que é a função mais importante? Tem a linha reta. Não tem dúvida. Não. A reta é a coisa mais importante do mundo, que é a reta. Retas. Qual que é a segunda coisa mais importante? É o círculo. O círculo é importante. O círculo. E eu vou acrescentar aqui que é muito bom para fazer conta, muito bom para entender, facinho de se trabalhar, gráficos de funções do cálculo 1, de funções de uma variável. Exemplo. O gráfico do seno é assim. Isso aqui não é uma trajetória? Não é? Então, nós vamos passar a linguagem de gráfico de função das funções que vocês estão acostumados, exponencial, seno, cosseno, tangente. Nós vamos passar esses gráficos para a linguagem de função vetorial. Então, esses 3 aqui nós temos que saber. Agora, o livro dá exemplos extremamente complicados, bonitos, utilizando às vezes coordenadas polares, coisa complicada, bonitinha, que precisa do computador para desenhar, certo? Mas nós vamos fazer esses 3 aqui. Esses 3 a gente tem que ter um conceito. Vamos ver o primeiro. Retas. Vamos ver o primeiro, retas. A reta, a gente pode ver a reta. Ela fez no capítulo 12.5, naquele capítulo que fala de vetor, ele faz um estudo sobre a reta, certo? Faz um estudo sobre a reta. Então vocês podem ver lá. Eu vou rever e vou fazer do meu jeito, que é um pouquinho diferente. Os desenhos vão ser no R2, porque é mais fácil de fazer. Eu vou fazer o desenho no R2, vale para o R3. Eu vou pôr um vetor V aqui e pôr um vetor W aqui, certo? Você tem um vetor V e um vetor W. O que eu quero? Eu quero a reta, que é paralela ao V e passa na ponta do W. Reta paralela ao V que passa na ponta do W. Como é a equação dessa reta? Como é que eu vou estudar essa reta do ponto de vista de função vetorial? Isto é, eu tenho que escrever f de t igual a x de t, y de t e z de t. Eu tenho que escrever. Quem que vai ser o x de t, o y de t e o z de t?
Muito bem, vou deduzir aqui. Como? Regra do paralelogramo. Vamos fazer o seguinte. Se eu esticar o V, vamos esticar o V de um valor, certo? TV. T, se o T for 2, dobrou. Se o T for 3, triplicou. Se o T for meio, fica metade. Se o T for negativo, passa para cá. Multiplicar por um negativo, o vetor muda de sentido. Então, aqui está o TV. Agora, soma TV mais W. O que dá isso? Regra do paralelogramo. Eu tenho que pegar um paralelo a esse. Aqui, ó. Opa! Quando eu ponho paralelo a esse daqui, a reta é paralela a essa, o paralelogramo fica assim. Então, esse vetorzinho que é a soma, que é este daqui, que é a soma TV mais W, TV mais W, esse vetorzinho, a ponta dele está na reta. Para qualquer T. Se eu aumento o T, aumenta lá. Portanto, esse vetor aqui corre toda a reta. Portanto, F de T igual a TV mais W é uma reta. A trajetória é uma reta. E essa reta tem direção dada por V, por isso que ele é chamado de vetor diretor, e passa na ponta do W. Essa reta. Vamos fazer isso em coordenadas. Vamos fazer isso em coordenadas. F de T igual a T. Quais são as coordenadas do vetor V? V1, V2, V3. Mais, quais são as coordenadas do W? W1, W2, W3. Como é que eu multiplico aqui? Entra aqui dentro. Fica TV1, TV2, TV3. Mais W1, W2, W3. Como é que eu somo o vetor? Coordenada a coordenada. TV1 mais W1, TV2 mais W2, TV3 mais W3. Nada mais simples. Isto é uma reta. É esta reta em verde que vocês estão vendo. Observe que a setinha é assim. Quando o tempo passa, você está indo para lá. Porque quando o tempo passa, o T é positivo, esse V estica. Indo para lá. Esta é a equação da reta. Certo? Esta é a equação da reta. Esta é a equação da reta. Equação da reta. Ok? Muito bem. Uma questão de notação aqui. Uma questão de notação, porque notação é importante e a gente tem que estar preparado para usar na física. Vocês têm física aí, não sei quantas físicas, né? Tantão de física pela frente. Vetor. Esse vetor V1, V2, V3, ele pode ser escrito assim como V1i mais V2j mais V3k, onde esses vetores são os vetores unitários. Aqui é o i, aqui é o j, aqui é o k. O vetor i é o 1, 0, 0. O vetor j é o 0, 1, 0. E o vetor k é o 0, 0, 1. Quando você multiplicar V1 vezes i, quando você multiplicar isso aqui, dá o V1, 0, 0. Quando você multiplicar o V2 aqui, dá o 0, V2, 0. Quando você multiplicar o V3 aqui, dá o 0, 0, V3. Quando você somar isso aqui tudo, dá o V1, V2, V3, que é o vetor. Então, essa é a notação da física. Então, nós vamos usar as duas ao mesmo tempo. Então, usando essa notação, como é que fica a nossa reta? F de T é
TV1 mais W1i mais TV2 mais W2J mais TV3 mais W3K. Essa é a equação da reta. Essa é a equação da reta. Essa é a equação da reta. Muito bem. Muito bem. Essa é a equação da reta. Ora, eu falo para vocês que toda reta é da forma, f de t. Olha, V1, V2 são qualquer números. Então, toda reta pode ser sempre escrita, pode ser assim, toda reta é A1t mais B1, A2t mais B2, A3t mais B3. Toda reta é dessa forma, é linear aqui, linear aqui, linear aqui. Isso aqui é uma reta. O vetor diretor, quem que é o vetor diretor? É o A1, A2, A3. E quem que é aquele pontinho que passa lá na ponta? É o B1, B2, B3. A novidade aqui é igualzinho em física, que tem que pensar em física. É onde você está no certo tempo. Onde você está no tempo zero? Quando o tempo for zero, você está onde? No B1, B2, B3, que é o que a gente chamou do vetor W. Então, aquele vetor que passa na ponta lá, você está lá quando o tempo é zero. Agora eu vou dar uma formulazinha que o livro não dá, mas que eu acho muito boa. Vamos até fazer aqui, vamos supor que aqui seja o 3, 4. E vamos supor que aqui seja vamos supor que aqui seja o ponto 1, 2, 1. Vou pôr aqui, ponto 2, 1. Então, tem dois pontos. Estou fazendo no R2 para facilitar. No R3 é a mesma coisa. Tem dois pontos. Quando você tem dois pontos, o que você quer? A reta que passa por dois pontos. Esses dois pontos, dois pontos determinam a reta. E a gente quer saber que reta que é essa. Como que eu faço? Aqui tem uma fórmula. Eu quero a reta que passa aqui. Agora eu te pergunto, você quer a reta indo ou a reta vindo? Vamos supor que você queira a reta indo. Agora aqui tem outro problema. Quanto tempo você vai gastar daqui até aqui? Tem esse problema. Você pode ir devagar, você pode ir depressa. Isto se chama parametrização. É um pouquinho complicado. Os alunos costumam fazer uma confusão. Mas se você pensar no tempo, você pode ir mais depressa, na mesma reta, ou pode ir mais devagar. Então, eu vou fazer a reta daqui para cá, e quanto tempo que eu vou gastar daqui para cá? Eu vou gastar uma unidade de tempo. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto final. Vou chamar esse ponto aqui de ponto inicial. E eu vou falar para vocês que a equação da reta é f de t é igual a t, que multiplica ponto final menos ponto inicial mais ponto inicial. Esta é a equação da reta. Observe quando eu subtrair isso aqui. Então vamos ver. Quem fica a equação da reta? F de t é igual a t. Quem que é o ponto final? 3, 4. Menos. Quem que é o ponto inicial? 2, 1. Mais o ponto inicial, 2, 1. Aqui, a equação da reta. Então, se você fizer a conta, 3 menos 2 dá 1, vezes t, mais 2. Aqui é o t mais 2. 4 menos 1 dá 3, vezes 3, 3t. Não é isso? Mais 1. Essa é a equação da reta. Observe,
Onde você está no tempo zero? No tempo zero você está onde? Só se jogar zero aqui, você está no 2, 1. Onde você está no tempo 1? No tempo 1, você está, joga o tempo 1 aqui. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Você está no 4, no 3, 4. Você pode vir aqui, quando o tempo é zero, esse pedaço zera, você está no ponto inicial. Quando o tempo é 1, você põe 1 aqui, ponto final menos ponto inicial mais ponto inicial, corta da ponto final. Então, essa formulazinha resolve todos os problemas de reta. Todos. E, além de tudo, você vai no tempo 1. É importante isso. Facilita a nossa vida. Facilita a nossa vida. Certo? Facilita a nossa vida. Você usar o tempo dessa maneira. Porque você pode ter várias parametrizações. Depois eu vou dar mais exemplos sobre parametrização. Ok? Então, assista essa aula, vá nesse capítulo, dá uma recordada, porque isso aqui é o início. Isso daqui é uma aula de revisão, isso aqui o livro gasta meio segundo para fazer isso aqui, pouquinha coisa. Porque o que nós queremos mesmo é derivada e integral. Tem que chegar lá rapidamente. Então, assistam essa aula e dê uma estudada nesse assunto. Ok?